na saída! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do seu podcast sobre o basquete nacional, comigo, Fábio Toledo e Lucas Guanais, para trazer aqui, né, o que de melhor aconteceu nessa última semana no basquete nacional, com brasileiros mundo afora, enfim, tudo, Lucas Guanais. Frio, Fábio Toledo. Também. Está frio no Sudeste. Estou fazendo aqui embaixo das cobertas este episódio porque o frio chegou. Prepara a sua meia mais quente, a sua meia de lã e venha conosco para mais uma edição. E vamos lá. Vamos começar falando dos brasileiros pelo mundo, né? Já tradicionalmente a gente tem trazido os brasileiros pelo mundo na nossa primeira parte aqui do podcast. E são muitos brasileiros pelo mundo, viu, Guanais? Vamos começar lá na Europa, vamos falar da Liga Espanhola, porque a gente falou muito, né, da temporada do Marcelinho Huertas, né, e ela chegou ao fim, né, chegou ao fim a partir da eliminação do Tenerife para o Barcelona por 2-0, né, na fase quartas de final da Liga Espanhola. A gente comentou semana passada que seria uma missão realmente muito difícil para o Marcelinho Huertas e equipe. O Barcelona, embora não esteja num grande ano, é um time muito superior ao Tenerife, e ainda mais considerando o formato, né, desta etapa de quartas de final em melhor de 3, ficou muito complicado, foi varrido o Tenerife. O Marcelinho fez um bom ano, né, Fábio? Fez um bom ano, bateu o recorde histórico de assistências, ultrapassou o Pablo Lasso, e acho que deu para terminar com um saldo positivo no final das contas. Com certeza, né? E ainda no último jogo, né, na derrota do jogo 2 do Tenerife para o Barcelona por 97-92, o Marcelinho terminou com 12 pontos e 6 assistências, né, para encerrar bem aí, né, a sua participação na temporada, e já tem inclusive renovação, né? Vai permanecer no Tenerife. Exatamente, né? Então, para quem sonha de ver Marcelinho Huertas se aposentando no Brasil, provavelmente não vai acontecer. Ele está muito bem na Espanha, vai ficar mais um ano por lá. Pode até voltar depois, né? Tem lenha. Não, tem lenha, mas não será ano que vem, né? Não, ano que vem não vai ser. E ainda na Espanha, a gente está trazendo também, né, a divisão de acesso aí, a Leb Ouro, que dá o acesso à elite, né, do basquete espanhol. O Betis do Savignani, né, Guanais, segue na briga, tá na disputa. O Real Betis, né, do coach Bruno Savignani, pegou a última vaga dos playoffs da Leb Ouro, que é a segunda divisão da Espanha, que inclusive vai mudar de nome, né, vai virar... Eu esqueci o nome de como é que vai virar agora, mas a segunda, terceira, quarta divisão da Espanha vão ter o mesmo nome, vai ser o nome da federação, e a partir do ano que vem vai mudar, não vai ser Leb Ouro mais. Mas enfim, isso é só curiosidade. O Real Betis pegou a última vaga dos playoffs da Leb Ouro, tá enfrentando o Estudiantes, que é o quarto colocado, né, no campeonato, e o Estudiantes abriu 2-0 logo de cara. A série é melhor de 5. E aí parecia, né, que já estaria muito difícil para o Real Betis conseguir qualquer coisa, mas o Real Betis empatou, Fábio. Tá 2-2 a série. O jogo 5 vai ser na próxima quinta-feira, então ainda tem chance aí do nosso do coach brasileiro avançar, ainda mais considerando que estão no pique, né? Estão agora embalados depois das 2 vitórias seguidas. Sempre destacando nesse desempenho aí do Bruno Savignani, né, no Betis, que também tem o Fadiano, né, que com passagem pelo basquete brasileiro, né, então é um time aí que a gente sempre fica de olho e segue vivo aí na busca, né, pelo retorno à elite do basquete espanhol. O Dikembe foi rebaixado, né? Ele jogou no Cáceres, caiu pra Leb Plata, que não vai ser mais Leb Plata. Mas nem nem o Metal vão manter, pô? Não, vai ser primeira, segunda, vai ser, acho que é FEB primeira, FEB segunda, FEB terceira, alguma coisa assim. Ah. E acabou o Leb Ouro, Plata e Bronze. 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 Bronze, pegou o Cebolinha aqui. Acabou com a graça das divisões de acesso do basquete espanhol. Não, zero carisma. Acabou com a graça. Mas, né, tem que ter o nome da federação, né, aquela história. Não, mas mantém, né, mantém o ouro. Mantém Não tem a Liga Ouro. Vamos agora para o basquete alemão, Lucas Guanais. Vamos falar de mais um fim de temporada aí de um brasileiro, né? O Ratio Farmiumi do Jorginho foi eliminado, né, nas quartas de final para o Würzburg,
com isso, né, o Jorginho e o Umi encerram a temporada também. Exatamente, foi 3-1 a série para o Wolfsburg. Era de fato um confronto equilibrado, mas o Umi não conseguiu jogar muito bem, né? O Jorginho vindo do banco na maior parte das vezes, acabou, né, não tendo tanto espaço assim no time, que é comandado de certa maneira na armação pelo Juan Nunes, né? O Nunes, o jovem armador espanhol, que, né, foi muito bem contra o Brasil na última Copa do Mundo, mas aqui no Umi faz jogos bem inconstantes. Jorginho também tem ali seus 20 minutos de média, mais ou menos, mas não consegue ter o mesmo impacto que tinha aqui no Brasil. E o impacto que eu digo não é nem em números, né, mas também na parte física. Só que ele é aquilo, né, jogando num nível diferente, jogando numa competição muito mais gabaritada, com uma estrutura melhor do que a que ele teria aqui no Brasil, na maior parte dos clubes. Jorginho no último jogo, que foi 7-5 a 7-2 para o Wolfsburg, foi bem equilibrado até. Jorginho jogou 23 minutos, fez 11 pontos, pegou 2 rebotes, deu uma assistência. O que eu digo é que a gente não vê aquele Jorginho explosivo, assim, esse é o ponto que eu quis chegar, tá? Ele tenta desenvolver outros aspectos do jogo, mas não consegue usufruir de toda aquela dominância física que tinha. E vamos para a Liga Sérvia, falando de mais 2 jogadores aí dessa geração atual do basquete brasileiro, Iago e Caboclo, né? O Iago mantendo, né, um bom nível aí do basquete no Estrela Vermelha, e o Caboclo tendo um pouco mais de protagonismo no Partizan, Guanais. Exatamente. A gente não tinha falado tanto da Liga Sérvia porque é um torneio estranho. Não, é verdade, os principais times entram lá no final, tanto é que Estrela Vermelha e Partizan entraram agora só na competição. É tipo um super campeonato estadual. É quase isso, né? Eles dão muito mais atenção, eles disputam de verdade Liga Adriática, que a gente já falou semana passada, vencida pela Estrela Vermelha, e também, obviamente, Euroliga. A Liga Sérvia é um torneio menor, assim, é quase um estadual mesmo. Se a gente fosse tentar fazer uma comparação aqui com o cenário brasileiro. Mas o Estrela Vermelha muito bem, né? Venceu o FMP por 2-0, é melhor de 3 lá, foi melhor de 3, série semifinal. Iago com 16 pontos, 8 assistências, 4 bolas do perímetro, isso tudo em 25 minutos, tá jogando muito bem, tá liderando esse time realmente. Iago segue em grande fase. O Partizan está enfrentando o Mega, né, que é aquele time que privilegia muitos jovens, né, faz um trabalho de desenvolvimento interessante na Sérvia. Ganhou a primeira, perdeu a segunda, vai precisar jogar a partida de desempate para saber se veremos mais uma vez o clássico entre Estrela Vermelha e Partizan na final. Por enquanto, Estrela Vermelha já tá lá, a Partizan precisa dessa partida de desempate, mas o Bruno Caboclo no último jogo fez ali 18 pontos, pegou 6 rebotes, deu 2 tocos, foi mais impactante. No jogo 1, um pouco menos, né, apenas 5 pontos e 2 rebotes. Então o Caboclo segue naquela, né, de faz um jogo bom, um jogo discreto, um jogo bom, um jogo discreto, e segue nessa toada. E o Partizan que tem uma estrela vermelha no símbolo, né? Mas aí se você for ver bem, o Corinthians também é tricolor, né? Então, tá, enfim. E agora a gente muda de continente, Guanais. Vamos pro Japão. Vamos falar de Léo Mendel, né? A gente falou pouco dele, né, nessa temporada aí, né? Mas encerrou a passagem do Léo Mendel no Tóquio, né? No Alvark Tóquio, depois de aí uma temporada diferente, né? Porque o cara jogou na Romênia, jogou na Espanha, né? Acho que é uma experiência nova, né? Jogar no basquete japonês. Exatamente, Léo Mendel foi bem no Japão, né? Jogou ali quase 60 jogos. É uma liga que está crescendo bastante em investimento, pensa ali em rivalizar com China, eventualmente, com esqueci, Taiwan também. Então, até a Filipinas, né, que pode não ter um cenário doméstico tão desenvolvido internacionalmente, mas é um país fissurado em basquete. A liga japonesa está aumentando investimento, está aumentando, tentando ganhar protagonismo, e o Léo Mendel fez parte desse cenário, fez parte disso, foi bem lá no Tóquio. Vamos ver agora qual que vai ser o futuro, né? No Tóquio ele não deve ficar. Vamos ver se ele continua em algum outro time de lá, ou se ele vem para cá, para o Brasil ou para a Europa. Ainda está bem nebuloso o futuro de Léo Mendel, viu, Fábio? É bem verdade que ele vai ter o pré-olímpico também como vitrine
para mostrar um bom basquete pro mundo mais uma vez. Sem dúvida, né? E é um jogador que tem mercado até, né, no cenário internacional, né? Dá para ele manter essa atuada aí, quem sabe voltar pro basquete europeu, né? Tem condição para isso. Aí também pesa, né, o fato do jogador querer voltar pro Brasil, né? E aqui também o mercado completamente aberto pro Léo Mendel. Completamente. Claro, tem a questão orçamentária de salário, mas vamos ver. Léo Mendel também não é mais garoto, tem 31 anos, acredito que já na metade final de sua carreira, mas ainda tem alguns anos em bom nível, né? Acho que tem mais uns 10 anos pela frente ainda. Bom, se for considerar a média aqui, né? Ainda mais agora, né? E do Japão, a gente vai para os Estados Unidos falar de basquete feminino. Primeiro de WNBA, Guanais, né? Que é a única brasileira que ainda está em quadra, né? A Damires e a Camila não estrearam ainda, né? Por conta das lesões. Né, já até estão sendo relacionadas, tal, mas ainda não jogaram. A única brasileira que esteve em quadra até aqui é Stephanie Soares, e que nas últimas semanas, na última semana, na verdade, teve uma queda aí na sua presença, né, no jogo defendendo o Dallas Wings. Pois é, neste domingo contra o Los Angeles Sparks, a Stephanie jogou apenas 10 minutos, fez 2 pontos, pegou 5 rebotes, ficou ali pouco tempo em quadra mesmo. No sábado, contra o Phoenix Mercury, ela jogou menos ainda, apenas 6 minutos, fez 2 pontos, pegou um rebote. Atuações bem discretas em minutagem e impacto dentro de quadra para Stephanie. Nunca é demais ressaltar, ela é novata, ela é rookie, ela ficou um ano inteiro afastada por lesão e a posição dela tem dona, né? É um time que deixa isso muito bem claro. Mas torcer para que aos poucos ela consiga aumentar um pouco esse volume, essa minutagem, que por enquanto tá bem baixo. E ainda no basquete feminino, né, dos Estados Unidos, aí a gente vai na NCAA, porque além de atletas, né, de jogadoras que estão chegando por lá, tem agora técnico, né, mais um técnico brasileiro na NCAA, o Arthur Moreira, que durante alguns anos, né, foi assistente técnico e coordenador de recrutamento da Universidade de São Francisco, agora é o head coach, é o técnico de Idaho, da Universidade de Idaho, né, marcando presença aí. Ele que também, né, Guanais, é assistente técnico da seleção brasileira sub-19. Legal, sucesso para ele, que consiga ter uma longa estadia por lá, ter bastante impacto. Quanto a levar atletas para lá, possivelmente deve acabar acontecendo, mas eu tendo a não ser tão, como é que eu posso dizer, não exaltar tanto assim o basquete universitário norte-americano, porque não, o problema não é em comparação com o Brasil, mas com o resto do mundo mesmo, eles seguem uma lógica muito própria, muito específica, tendo a não exaltar tanto assim o basquete universitário norte-americano, mas que consiga fazer um bom trabalho, é de fato uma grande vitrine. A gente permanece no basquete feminino, vamos agora sim, a gente retorna ao Brasil para falar de LBF, primeiro do Jogo das Estrelas, né, que vai acontecer agora neste feriado, dia 30 de maio. Feriado! Na Farmaconde Arena em São José dos Campos. A gente já tinha falado das equipes, né, do Jogo das Estrelas, e também foi divulgado aí, né, nessa última semana, quem vai participar do torneio de habilidades, né, e dos demais desafios aí do Jogo das Estrelas. Vamos começar pelo desafio dos 3 pontos, que vai contar com a presença da Carolzinha do Campinas, da Manu de Oliveira, Emanuele, né, do SESI Araraquara, da Lê Lisboa do Ituano, a Lana do Sampaio, a Caçanova do Campinas, a Albiero do Ituano, a atual campeã Larissa também do Ituano, a Laís do Sampaio e a Micaela do Corinthians. É sempre claro, né, como a gente até mencionou na última edição, mantendo essa questão de trazer atletas que estão no auge, outras mais veteranas, outras jovens ainda, né, para esses desafios. E no desafio de habilidades, a gente vai ter aí nesse Jogo das Estrelas as participantes, a Bruna do Sodier Mesquita, a Casanova do Campinas, vai ter jornada dupla Casanova.
Não tinha outro nome pra levar também? A Larissa do Ituano também com jornada dupla. A Laís do Sampaio também com jornada dupla. A Tita do São José. A Mayla do César Araquara. Manu Rios do Ponta Grossa. Mia Hopkins do Blumenau. Tássia do Santo André. A Micaele do Catanduva. E a Micaela, mais uma repeteco, do Corinthians. Então, esses são os 2 desafios aí que vão ter. Além do desafio dos influencers, Guanais. Você foi chamado, Guanais? Você que é um influencer? Não sou influencer. Não sou influencer, não tenho seguidores para isso. Eu uso muito mal as redes sociais. E não sou. Não, nada contra. Que fique bem claro, eu só não sou influencer. Aliás, a Tássia vai defender o seu título aí no desafio de habilidades. Vai ter uma concorrência pesada ali com a Manu Rios, que tá fazendo uma ótima temporada. Mostrou muita habilidade. A Mia Hopkins, que eu já falei, né? Que tem esse histórico de ter participado do Harlem Globetrotters também. Mas eu gostaria de ver a Tássia no desafio de 3 pontos, né? Que é o carro-chefe dela, né? De fato. Mas ficou bem nítido que a LBF tá privilegiando quem já tá no campeonato desde quem chegou pro começo do campeonato, né? Então a gente não vê esses reforços que chegaram nas últimas semanas, em sua maioria. Então fica um pouco mais restrito também. Tem pivô nesse desafio de habilidades? A gente gosta de ver essas diferenças aí. Até porque desafio de habilidade não é quem é mais habilidoso, né? É quem acerta o arremesso. Quem tem mais esse... E o passe. É quem acerta o passe e o arremesso. É sempre isso. Então é mais precisão do que habilidade. É um negócio... E outra, a gente é brincadeira, vai. Não, por isso que é legal você ter essa variedade, né? Exato. E ainda falando de LBF, Guanais, a Liga divulgou, né, nessa última semana os próximos anos, ou pro próximo ano, da LBF Caixa, né, da temporada, planejando aí o futuro. E vamos trazer alguns tópicos aqui, né, Guanais, para destacar e para analisar também, né? Exato, né? Eles fizeram uma reunião ali com a presença de todos os times, representantes dos atletas, dos treinadores e do conselho também da Liga de Basquete Feminino, e já traçaram diretrizes para os próximos anos. Vamos ler aqui. Primeiro, a LBF já garantiu o pagamento das taxas de arbitragem, hospedagem, alimentação e transmissão de todos os jogos da temporada 2025. Ou seja, os times que hoje estão sabem o que vão encontrar continuando na LBF pro ano que vem. Muito interessante. Sim. Muito interessante ter esse adiantamento. Curioso também porque mostra, né, como que é barato o fazer basquete feminino no Brasil. É um orçamento ainda muito, muito baixo. O aporte da Caixa não chega a 1 milhão. É menor que 1 milhão por temporada, e mesmo assim já foi possível toda essa revolução aqui pensando para a próxima temporada. Próximo tópico, a partir do ano que vem, a LBF vai oferecer premiação pecuniária para todos os participantes. Vai dar uma verba para todo mundo que jogar. Só que não vai ser igual, né? O critério obedecerá ao desempenho técnico, ou seja, a posição dos times vai importar, mas também serão considerados outros aspectos, como infraestrutura, organização e cumprimento do regulamento para definição de valores. Não foi detalhado qual o peso de cada critério, né? Nem quanto que vai ser essa ajuda total que será dividida entre todos os times, mas vai ter uma verba aí para cada clube. Essa aqui eu tenho uma expectativa baixa. Acho legal, mas não deve ser muito alto, né? Não é um grande valor, até que a gente vai ver também no próximo tópico, Guanais. Exatamente, vamos lá. A LBF irá oferecer R$25 mil para auxiliar a campeã da LBF a participar da Liga Sul-Americana, a LSBF. Disso aqui dá para tirar 2 coisas. Primeiro, o campeão não vai mesmo para Champions, né? Vai só para Sul-Americano, que é muito estranho. Uhum. E R$25 mil para uma viagem internacional de um time com 12 jogadoras, mais pelo menos 3, 4 de comissão técnica, não paga passagem, né? Assim, louvável a iniciativa, mas não sei se terá um grande fruto, assim, será de tanta valia, assim. Próximo tópico, que eu acho interessante. As equipes farão investimentos em estrutura nos próximos anos, tá? Investimentos obrigatórios. Não há nada para o ano que vem obrigatório ainda. Sim, para 2026. A partir de 2026 será obrigatório que todo ginásio tenha um telão, tabelas padronizadas e sistema de 24 segundos com LED. Ou seja, porque isso não tem hoje ainda, tá?
cronômetro com LED estourando na pós dos 24 segundos, não é em todo lugar que tem. Já para 2027, todos os ginásios deverão ter piso de madeira flutuante. Também é algo que, gente, vamos lá, é a elite do basquete, é o mínimo. É o mínimo que você tem que ter para dar uma condição legal para o jogo rolar. E ainda não existe em todos os lugares. A partir de 2027 será obrigatório. E talvez seja mais caro, né, para se obter. Talvez seja mais caro e até por isso é o que tem o maior prazo, né? É o que tem o maior prazo. Até porque vai que até lá a própria LBF já não pode custear, né? Porque no NBB era assim, né? No NBB a liga arcava com isso, quando passou a ser, né, obrigatório. Outro ponto, fair play financeiro, né? A partir de 2025, ou seja, já ano que vem, todas as equipes têm que apresentar uma declaração de quitação de compromissos financeiros com todos os membros da comissão e atletas. Achei legal que não menciona apenas atletas sindicalizados, né? Que é o que acontece no NBB. E aí os times vão lá e acertam a situação de quem é sindicalizado e o resto é depois a gente vê. Né? Então achei isso aqui é muito importante para a saúde financeira dos times, fundamental essa atitude aqui da LBF também. Além disso, definições de calendário, né? Ela vai continuar tendo início em março e vai se encerrar entre agosto e setembro. O limite das jogadoras estrangeiras permanece em 2, caso se mantenham 11 equipes na competição. Tá? Se tivermos uma temporada com 12 ou mais times, o limite aumenta para 13 estrangeiras, sendo que uma delas, obrigatoriamente, tem que ser da América do Sul ou Central da América Latina, ou seja, da América Latina em geral, Sul ou Central. Além disso, segue obrigatória a inscrição de 2 atletas sub-23 entre as 12 relacionadas para cada partida. Também gosto. A Liga de Basquete também assumindo, né, que se aumentar o número de participantes, realmente não tem material humano suficiente para manter um jogo de qualidade, aí aumenta o percentual de estrangeiros. Acho importante, assim como a inscrição obrigatória de atletas sub-23. Isso aqui é um ponto que o NBB tinha que adotar, na minha opinião. A LDB obrigatória é muito boa, mas falta essa questão dos jovens também. E é isso, né, Fábio? Ah, não, tem mais, né? Tem mais. Vamos lá, todas as equipes que disputam a LBF precisam disputar ao menos um CBI, não estipula a categoria, tá? Pode ser sub-15, sub-17, sub-19 ou sub-23, já a partir do próximo ano, e a partir de 2027 é obrigatório disputar pelo menos 2 CBIs. Também acho louvável, tem que estimular os times a manterem categorias de base. Claro, só isso não é suficiente, é preciso também ter alguma maneira, criar alguma maneira de que as categorias de base sejam rentáveis, né, que ainda é um problema aqui no Brasil. Só forçar a ter, você pode acabar estrangulando, ou forçar parceria, né, ou forçar aquelas parcerias de time de um lugar, base de outro, dar uniforme, o escudo e boa. Mas já é um caminho, já é louvável. E por fim, caso mais de 12 times disputem a LBF, foi aprovada a realização de uma nova competição, curtinha, entre outubro e novembro, para acesso da equipe vencedora na edição seguinte da liga. Isso aqui tá um pouco nebuloso. Isso aqui tá não tá muito claro, né, Fábio? É porque, em tese, definiu que vão ser 12 equipes fechadas. Aí você não sabe se vai ter rebaixamento, né, de uma dessas 2 equipes. Se tiver, por exemplo, uma equipe só a mais, né, se vai ter, de fato... óbvio que não vai ter uma competição, né? Mas o que acontece com aquela equipe? Vai ficar de stand-by? Tá nebuloso, né? Tá nebuloso. E outro, rebaixamento pra onde, né? Ficou realmente um pouco estranho. É uma competição que vai acontecer logo após o final da LBF. Né? A LBF acabando ali em setembro. Deve acontecer junto com os estaduais, ou o estadual de São Paulo, né? Isso ficou um pouco nebuloso. De toda maneira, Fábio, eu vejo com muito bons olhos. Muito bons olhos. A gente nota também aquilo que falamos sempre, né, de como o basquete feminino tá muito atrás em termos de estrutura, a ponto da gente criar prazos e celebrar até ser obrigatório ter um piso flutuante a partir de 2027, de 27, perdão, ter estouro de 24 segundos com LED na tabela, coisas do tipo. Mas a LBF se coloca na direção certa. Tem que partir de algum ponto. Né? A verdade é, se tá muito atrás, você não vai chegar de uma vez só no ideal. Tem que partir de algum ponto. A LBF atacou
em diversas instâncias, em diversas situações diferentes, essas deficiências do basquete feminino. Achei muito interessante, de fato, e dá uma segurança para os times também, né, de que ano que vem vai ter o custeio das taxas de arbitragem, hospedagem, etc., que ainda vai receber um dinheiro, a gente não sabe quanto, mas vai receber uma ajuda. Então, dá uma segurança muito boa para os times manterem projetos a longo prazo também, que é algo extremamente raro no basquete brasileiro, visto que os clubes pensam em sobreviver ao ano seguinte apenas, né? É bem isso mesmo, né? Acho que essa sobrevida acho que é fundamental, até para segurar mais projetos, né? Esse último ano foi muito positivo para a LBF por conta, né, do aumento das equipes, e que ter essa sustentação aí, de certa maneira, né, essas definições, contribui muito, né, para outras equipes também terem, né, interesse, né, ver uma estruturação um pouco melhor aí da competição, né, da temporada, também saber das exigências, né, quem estiver chegando já sabe onde está pisando, né? Então eu acho que é um cenário positivo assim, né, para se apresentar no basquete feminino, que, como você mesmo mencionou, né, tá muito aquém ainda, né, das próprias necessidades, da própria infraestrutura necessária, né, pro basquete. Com essas diretrizes, né, dá um caminho já, né, para onde a LBF pretende levar aí a competição. E até essa própria questão da competição extra, né, com uma equipe, como fica aberto, né, então ela pode acontecer de maneiras diferentes, né? Por exemplo, você pode fazer uma competição com os últimos classificados da fase de classificação e uma ou duas equipes que estiverem sobrando ali, né, nessa lista. Enfim, eu acho que até essa questão de deixar aberta a situação, lógico que aí vocês têm que definir ano a ano, né, como é que vai ser, mas claro, garante, né, um caminho, né, acho que isso é muito positivo. Pois é, algumas coisas ainda carecem de maiores detalhes, mas em linhas gerais, passos muito positivos da LBF, garantindo o mínimo, né, para que o basquete brasileiro consiga se desenvolver ao menos na elite. Gosto bastante. E agora vamos para a quadra, né? Vamos falar dos jogos. Algumas quadras são flutuantes ainda, Guanais, mas vamos para a quadra. Vamos falar do que rolou, né, nessa última semana, porque muita coisa importante aconteceu, viu? Tivemos na última semana a revanche do Sampaio contra o César Araraquara, né? A final da Copa LBF teve repeteco novamente em Araraquara, né? Depois do Sampaio fazer aquela viagem, né, de retorno para o Maranhão, depois 4 dias passados já estava de volta a Araraquara e conseguiu uma grande vitória por 79-75, resultado importante praticamente para sacramentar ali, né, o primeiro lugar da Bolívia Querida, e também deu condição, né, para o Ituano manter a sua vantagem ali na segunda colocação. O Ituano na semana venceu o Ponta Grossa por 76-73, jogo pesado também, jogo bem disputado, né, que teve a Manu Rios ali do Ponta Grossa fazendo uma partida gigantesca, né, fazendo mais de 30 pontos, só que não conseguiu levar a sua equipe à vitória, e com isso o Ituano se coloca muito bem, né, nessa segunda colocação, embora a gente vá ter ainda, né, na reta final ali o duelo entre Ituano e César Araraquara, tem ainda Sampaio e Ituano, né, no mês de junho, mas o Ituano bem colocado ali na classificação. Outro espaço que estava aberto, né, de disputas ainda nessa reta final de LBF, o duelo do G4, né, por uma vaga no G4, Santo André e Campinas, teve confronto direto, né, entre as equipes, e vitória do Santo André. Santo André venceu por 68-63, uma partida que aconteceu lá em Santo André, né, no Laís Helena, e que o time andreense conseguiu a vitória com um ótimo desempenho ali da Yasmin, né, a ala do Santo André, com 19 pontos, né, que contribuiu
para esse jogo, essa vitória, né, decisiva para Santo André, que tem feito, né, uma ótima temporada, né, um processo de renovação de elenco, tá surtindo bem o efeito, né, não tá ali entre as favoritas, né, entre as três principais nomes da temporada, mas dos times, digamos, comuns, Lanais, tá bem colocado o Santo André na 4ª colocação. E conseguiu também uma vitória curiosa contra o São José nessa semana. Curioso. Em São José, triste, né? O Santo André foi até São José e venceu por 57-30, Fábio. O que aconteceu? Acho que eu nunca vi uma pontuação tão baixa nem na LBF, nem em Campeonato Paulista, NBB, nada. Eu não me recordo numa partida profissional um time não passar dos 30 pontos. Só a tal da Copa São Paulo lá, né, que o Corinthians atropelou. Não, mas aí é profissional com semi-profissional. E para encerrar, né, os destaques da semana, vamos falar do Sodier Mesquita, que conseguiu aí na viagem, né, pro sul do Brasil, para Ponta Grossa e Blumenau, conseguiu meio que já ficar praticamente uma vitória, né, de se garantir nos playoffs, né, e com isso até inclusive, né, já fecharia os 8 times classificados para os playoffs, porque o Mesquita derrotou um dos times aí que estava na briga, né, o Ponta Grossa. Mesquita venceu por 80-56, e aí somado, né, a derrota do Ponta Grossa pro Mesquita, pro Ituano e pro Unimed Campinas, né, semana braba para Ponta Grossa não tem mais condições de entrar nos playoffs. Se junta ao Catanduva, que também já está eliminado, Ituano, né? Já está eliminado aí na primeira fase. O único time que ainda tem condição de superar o Sodier Mesquita, ainda está em situação bem complicada, é o São José, né? O São José tem uma única partida pela frente, e é justamente contra o Sodier Mesquita, né, um confronto direto, enquanto o Mesquita enfrenta Corinthians e Santo André ainda, né, para encerrar sua participação na primeira fase da LBF. O Sodier Mesquita conseguindo então essa quase classificação, né, precisando apenas de uma vitória ou... no caso não tem nem como ser ou derrota do São José, porque vai ser o confronto direto, né? Mas é um cenário bem favorável para o Sodier Mesquita, que ainda mais reforçado, né, da Tainá Silva, que tem feito grandes exibições e essa semana já mostrou que ela tá de volta, né? Fez uma partida contra o Ponta Grossa, ela fez 34 pontos, né? Jogou muita bola para garantir a vitória lá no Paraná. É outro nível de jogadora, né? E a gente vê que o Sodier acabou perdendo muito tempo, né, no início dessa competição e deve pegar a 8ª colocação, né? Não consegue ultrapassar nem o Corinthians nem o Blumenau, então deve realmente ali ficarem, salvo um grande milagre, né? Se o Corinthians perder tudo, talvez, mas deve ficar na 8ª posição, pegaria o Sampaio logo na primeira fase dos playoffs, a situação já complica um pouco, mas mostra que com a Tainá o jogo pode ser muito duro, né? Pode ser muito, muito parelho ainda, só pela adição dessa grande jogadora. Com certeza. E até porque, né, traz um estilo diferente até do jogo de outras equipes na LBF, né? Porque muitas das equipes têm um enfoque, né, nas pivôs, né? Que são os grandes nomes das equipes, até mesmo, às vezes, né, as armadoras em algumas ocasiões, mas poucas equipes têm a ala, né, como destaque, né? A jogadora de infiltração ali, né, que dá um volume de jogo, ainda mais da maneira como a Tainá Silva dá para a equipe do Mesquita, né? E acho que esse é um diferencial que pode, inclusive, garantir um desafio aí para Sampaio nos playoffs. Classificação da LBF depois dessa última semana, já contando, inclusive, né, jogos que rolaram nesse dia 27, né, que é o dia da nossa gravação. Primeiro lugar para o Sampaio com 94% de aproveitamento. Segundo lugar para o Ituano com 83%. Terceiro, SESI Araraquara com 72%. Quarto, Santo André com 66%. Quinto, Campinas com 61%. Em sexto, o Blumenau, que tem 47,4%.
O Corinthians é o sétimo com 47,1%. Oitavo lugar para o Mesquita com 29%, e por enquanto seriam essas equipes classificadas para os playoffs. Nono lugar para o São José com 21%. Décimo lugar para Catanduva com 15% e 11º Ponta Grossa com 15%. Ponta Grossa volta, né, a zona de rebaixamento, não. Volta a lanterna da LBF, até por conta do confronto direto, né? O Catanduva leva melhor no confronto direto aí, principalmente na questão do saldo de cestas, né? Cada equipe venceu num turno, mas o Catanduva a diferença foi de 8 pontos e Ponta Grossa venceu por 5, e com isso Ponta Grossa volta à lanterna. Exato, e passando aos jogos da semana, começando já pelas partidas de hoje, né? O Campinas venceu o Ponta Grossa por 89-71, o Sampaio passou por cima ali do Catanduva, em Catanduva, por 100-59. Difícil a gente ver 3 dígitos, né, no basquete feminino. A última vez foi justamente contra o Catanduva, né? O Ituano, que fez 100 a... E quase o dobro, né, de diferença. 100-86, perdão. Quase o dobro de diferença, realmente, Catanduva. Uma reta final bem ruim. Dia 28, terça-feira, vulgo amanhã, no Rio de Janeiro, Sodier Mesquita recebe o Corinthians às 9 horas da noite na Arena Sodier. Aí ficaremos alguns dias sem jogos. A LBF volta no domingo, dia 2, com César Araquara recebendo o Campinas às 11 da manhã em Araraquara. Os outros jogos só a partir do dia 3, segunda-feira, assunto para o nosso próximo podcast. Lembrando que a primeira fase da LBF vai só até o próximo dia 7, só até a outra sexta-feira. Exatamente, né? E mais uma vez, né, parada agora, né, depois do dia 28, para o Jogo das Estrelas, que acontece no feriado do dia 30 de maio. E como é que faz para ir pro Jogo das Estrelas, Fábio? Esse jogo tem que lotar. Tem que lotar em São José. Tem que lotar. A venda permanece, né, dos ingressos a R$10, né, no Jogo das Estrelas. Lá na Arena Farmaconde é possível adquirir o ingresso pelo ticketfacil.com.br. Tem também a meia solidária, viu? Não é que você vai dar a meia para a pessoa, você vai ganhar, vai pagar a meia entrada levando 1 quilo de alimento não perecível. Também, viu, Guanais? E a abertura dos portões é a 12h30. Já começa, inclusive, ali os torneios de 3x3 que vai rolar. Tem os desafios às 14h e às 5h30, o Jogo das Estrelas. Então é a tarde toda ali do Jogo das Estrelas da LBF lá no Teatrão, né, na Arena Farmaconde. Muito bom. Compareçam e contem pra gente, porque vamos acompanhar de longe e estaremos trabalhando, infelizmente. É isso aí. Trazer a seleção da última semana da LBF. Tem Tainá Paixão do Corinthians na armação. Tem Manu Rios do Ponta Grossa. Embora o Ponta Grossa esteja na lanterna, Manu Rios apareceu muitas vezes aqui, né, na nossa seleção. Na ala tem Tainá Silva do Sodier Mesquita. Bem-vindo de volta, né, à LBF. E as pivôs, a dupla do Ituano, Lê Lisboa e Gabi Guimarães, com a sexta mulher, a Rafaela do Sampaio. Tainá, Manu Rios, Tainá. Você viu? 2 Tainá, dura. Tainá Paixão, Manu Rios, Tainá Silva, Lê Lisboa, Gabi Guimarães e Rafaela. Bom, agora vamos falar de Brasileirão CBB, Guanais. Porque os playoffs já estão rolando, já temos praticamente o Final Four definido, né? Cruzeiro, Osasco e Blumenau, até o momento dessa gravação, já estão garantidos, né? Exato, né? O Cruzeiro passou pela Liga Sorocabana vencendo a sua série por 2-0, venceu em Sorocaba e venceu o primeiro em Minas Gerais. O Blumenau, vejam só, o Blumenau ganhou o primeiro jogo em Santa Catarina, depois perdeu em Uberlândia o jogo 2 e fechou a série numa partidaça equilibrada por 7-1-69 no jogo 3, jogo que o Praia Clube teve muita chance de vencer, desperdiçou muitos arremessos no final e o Blumenau garantiu essa classificação. Blumenau, que a gente até falou, né, veio numa sequência, numa arrancada boa na reta final e tem jogadores ali muito experientes
que já com rodagem na elite, como o Léo Bispo, Gobor, Mamedes, Alexei Patrício, Lucas Lima, e com esses caras ancorando, levando o time, Blumenau classificou ao Final Four. Então se junta ao Cruzeiro. E quem também passou, Fábio, como você disse, foi o Osasco. Eu deixei o Osasco por último, porque antes do jogo 2, né, o Osasco venceu a primeira partida em Tatuí, por 6-2 a 5-7, e antes do jogo 2, que seria em Osasco, a equipe do Tatuí indo de ônibus, o que faz sentido, né? São duas cidades próximas no interior de São Paulo. A equipe de Tatuí sofreu um acidente muito grave na rodovia Castelo Branco. Aparentemente furou o pneu do ônibus da prefeitura que eles estavam, acabou caindo no canteiro central. Ninguém se feriu gravemente, mas foi um trauma muito grande para o time. Alguns ficaram com escoriações, hematomas, arranhados, etc. A partida foi adiada em um dia apenas. Atletas do Tatuí protestaram nas redes sociais, criticaram esse adiamento de apenas um dia, falando que ainda estavam abalados, sem condições de jogo, mas teve partida mesmo assim. Osasco ganhou por 87-81, varreu o Tatuí 2-0 Osasco na final. Resta agora apenas a disputa entre Santos e Vitória. Vitória ganhou em Salvador, Santos ganhou o jogo 2 em Santos, jogo 3 mais uma vez em Santos, amanhã às 7 da noite, Fábio. É isso aí. Então, logo mais teremos o Final Four do Brasileiro CBB, ainda a definir, né? Mas se for o time de melhor campanha, vai ser o Cruzeiro que vai sediar, né? Tem preferência. Tem essa preferência. Vamos falar de LDB, Guanais. Tem novidade? Tem novidade, Fábio, porque nesta semana foi divulgado o regulamento da LDB e também a primeira etapa de jogos, né, que vai começar já no dia 26 de junho, eu até coloquei aqui. E a LDB começa no dia 20 de junho, então ficaremos pouquinho tempo sem basquete masculino, Fábio, mesmo após o final do NBB, né, que deve acontecer ali no meio de junho. Vai acontecer no meio de junho, e logo a LDB começa no dia 20, e esperamos estar mais uma vez na transmissão. Mas o principal que eu queria falar aqui não é nem a data de início da LDB, embora isso já seja muito legal, porque falta menos de um mês. O que eu quero destacar é que nesta temporada, Fábio, teremos mais jogos por equipe na LDB. Mais jogos por equipe não é apenas pelo recorde de participantes, tá? É pelo sistema de disputa. Posso começar? Vai lá. Vamos lá, então. Como é que funcionava até ano passado? Ano passado foi 24 times, né? 2 grupos de 12. Os times se enfrentavam em turno único dentro do próprio grupo, totalizando 11 partidas por time. Né? Em grupos de 12, 11 partidas por time. O G4 de cada grupo avançava para a fase final. Quando eram formados 2 quadrangulares, os 2 primeiros destes quadrangulares faziam o Final Four, os 2 últimos disputavam de quinto ao oitavo. Então quem era eliminado na primeira fase fazia 11 jogos, quem avançava de fase, independente da campanha, chegava a 16, mais 3, mais 2, a 16, exatamente. Ou seja, 16 dos 24 times do ano passado fizeram apenas 11 jogos. A LDB é muito importante para fazer essa transição da base para o profissional, ela dura ali coisa de 3 meses, movimenta o calendário, a gente gosta bastante, é muito divertido assistir e produzir também a LDB, mas para quem cai cedo é curta, né? Acabam sendo poucos jogos. Claro, ainda maior do que alguns CBIs, né? Que com 3, 4 jogos você já está eliminado, mas ainda assim, vamos lá, né? Você depende de chances esporádicas no adulto ao longo do ano, ou desses 11 jogos durante 3 meses ali, 2, 3 meses, né? É pouco. Então, o que vai acontecer nesta temporada, Fábio? Bom, além de ser 26 times ao invés de 24, a primeira parte se mantém. Os 26 times serão divididos em 2 grupos de 13, o G4 de cada grupo avança para disputar o título em 2 quadrangulares, os 2 primeiros disputam o Final Four, os 2 últimos de quinto ao oitavo. A diferença está nos demais times que não ficam no G4 da primeira fase, Fábio. O que era conhecido como G4 agora, né, que iriam para a fase final, agora que disputa o título vai ser chamada de Série Ouro. Série Ouro, então o G4, a etapa final, agora virou Série Ouro. Nos demais que eram eliminados, não atuavam mais, eles vão continuar jogando, Fábio. Vejam só.
Quem ficar de quinto a oitavo em cada um dos grupos irá para a Série Prata, que vai funcionar da mesma maneira que a Série Ouro. Serão 2 quadrangulares mesclando os grupos, os 2 primeiros vão disputar as primeiras posições, os 2 últimos as outras posições ali para a gente ver quem vai ficar de 9º a 16º. E abaixo disso terá a Série Bronze, Fábio, para quem ficar entre 9º e 12º colocado em cada grupo. Esses 8, né, vão para essa Série Bronze, onde serão formados 2 quadrangulares, os 2 primeiros disputam as melhores posições, os 2 piores definem as posições restantes. Ou seja, todo mundo praticamente, ao invés de ter os 12 jogos da primeira fase, vão ter 17. 24 dos 26 clubes vão ter 17. Só quem ficar em 13º de cada grupo não irá para nenhuma destas séries. Então aumenta quase em 50% o número de jogos por time da LDB. Bem legal, né? Principalmente porque a LDB também não, principalmente, né? Ela é feita para os jogadores jogarem, né? Terem esse desenvolvimento. Claro. Não apenas se mostrarem, né, para o mercado ou coisas do tipo, mas para também mostrarem, né, esse potencial, essa possível grau de maturidade que já pode, ou grau de maturação para o adulto, enfim, é muito legal para ter essa maior possibilidade, né, de observar os atletas também. É claro, né, mostra que a LDB não serve apenas pela busca de um título, e estas outras fases, as séries pratas e as séries bronze, melhor dizendo, vão parear times que teoricamente têm um nível semelhante, né, Então vai dar para mostrar como esses jogadores rendem diante de atletas no mesmo patamar, teoricamente. Bem legal essa ideia aí para a próxima temporada da LDB. E agora, já que a gente está na Liga Nacional, Guanais, vamos para a reta final aqui do NBB. Definida a grande decisão, para surpresa de não muita gente, teremos Flamengo e SESI Franca na decisão, Lucas Guanais. Pois é, Fábio. Sabe qual foi a última vez em que tivemos uma final de NBB sem Flamengo ou SESI Franca? Quando? 2018, faz 6 anos. Final paulistano e Mogi, né? Isso, na temporada 2017-2018. Na época, inclusive, Lucas Dias estava no paulistano, e Iago estava no paulistano também. Gustavinho tava no paulistano. Gustavinho tava no paulistano. A história foi seguindo, né? Jonathan Luz estavam no paulistano. Muita gente tava lá. Vamos lá, né? Vamos ver como é que esses times chegaram lá. Primeiro, o Flamengo. O Flamengo confirmou a sua classificação varrendo o Bauru 3-0 em partidas completamente desequilibradas, né, Fábio? A gente até já dizia depois do jogo 1, no episódio anterior, que as partidas, mesmo serem em Bauru, com a equipe com torcida lotando o ginásio, ia ser muito complicado. O time estava sem o Bright e sem o Anderson Rodrigues. O Anderson ainda voltou para a série, mas nitidamente limitado fisicamente, movimentos, parecia que se segurando, né? Uhum. Bem receosos. No jogo 2 eu até percebi, né? Eu tava comentando aqui pro Jornada Esportiva de Web Rádio de Bauru. O Anderson, principalmente durante todo o primeiro tempo, ele não pulou. Ele não saltava. Exato, e aí o Jeremy não conseguiu ter uma boa série, ficou muito aquém. Alex também com muitos erros, ficou muito abaixo. Cabreira até teve seus momentos ofensivos, mas na defesa penou muito. Gemadinha, então nem se fala. E os jogos, assim, com diferença de 30 pontos. Né, diferença de 30, às vezes até quase 40 pontos. O jogo 3 terminou com uma diferença de 38, o jogo 2 terminou com uma diferença de 23, mas a diferença ao longo do jogo foi bem maior que isso. E o Flamengo numa intensidade, Fábio, todo mundo jogando no 220, mesmo com a partida já decidida, correndo o tempo inteiro, se jogando em cada bola, às vezes até de um jeito meio temerário, né? Vai lesionar, né? Mas o Flamengo... Mas o Flamengo e o Bauru estavam, assim, em patamares de intensidade completamente diferentes. O Flamengo muito, muito, muito melhor, muito mais ligado, respeitando também o Bauru Basquete. Em momento algum abaixou a guarda pela diferença de nível e, merecidamente, o Flamengo chega voando na final do NBB. Chega muito bem, fez ótimas jogadas, assim, eu gostei muito do Didi, né, em alguns momentos ali na movimentação dele, tanto para fazer um lance individual, né, um isolation, chamar um jogador para o drible, ou também
né, conseguindo espaço, movimentação para servir a outros companheiros. O Flamengo chega em alta mesmo para decisão e chega descansado, né? Conseguiu varrer os 3 adversários até chegar na decisão. Isso dá também condição para o Flamengo chegar mais fresco aí para a final, já ter um elenco com muita profundidade e, a meu ver, no seu melhor, em comparação com o restante da temporada, e que chega bem. É lógico que teve essa questão do desfalque do Bright, né, que muda muito assim pro Bauru. Eu diria que o Bright ele foi fundamental pro Bauru nessa temporada para esconder alguns defeitos do time, né? Que é um time que cede muito rebote, isso sucedeu durante toda a temporada. É um time que contava muito com o Gemadinha, e o Gemadinha fez uma péssima temporada também. É um time com algumas limitações, alguns jogadores que não são bons dos 2 lados da quadra, né? São limitados em algumas situações. O Bright resolvia tudo, assim, né? Basta lembrar como foi o jogo 3 contra o Vasco, né? Que ele fez 15 pontos no terceiro quarto, que é um quarto tenebroso, né, pro Bauru. Ele conseguiu sobressair. A impressão que ficou é que Bauru, depois de ganhar do Vasco no jogo 5, perdendo Bright e Anderson, deu aquele sentimento de cumprimos nossa parte. Agora o Flamengo, a gente tá sem os 2 principais jogadores mesmo, tipo, não vai dar. Não que o time não tenha competido, não é duvidando dos jogadores, da comissão, mas existe um clima, né, um espírito geral. A própria torcida não se importou com as derrotas. Sim, né? Continuou lotando, fazendo festa, aplaudindo e reverenciando um time que foi muito mais longe do que se imaginava. Eu acho que o Bauru, em momento algum, se colocou em condições, em pretensões de fazer força contra o Flamengo. Ainda mais depois dos desfalques. Assim, não tinha como mesmo, então ninguém se decepcionou, eu acho, aparentemente. Acho que tá todo mundo bem de boa com isso em Bauru. Isso, né? E o Flamengo chega muito bem com o Gabriel Jaú jogando muita bola, o Balbi, como eu mencionei, o Didi, né, que chegou nos playoffs, atingiu um outro nível, talvez um nível próximo do esperado aí, né, de quando o Flamengo contratou ele. O Olivinha, eu não dá nem pra falar contra Bauru, porque o Olivinha contra Bauru ele joga muita bola, né? Também foi fundamental na série. Ele foi cestinha do jogo 2. O Olivinha foi cestinha do jogo 2. Olho em Bauru nas próximas temporadas, hein? Olho, não tem mais Olivinha contra. Olho em Bauru nas próximas temporadas. O time se livrou de uma aí que eu vou te falar, hein? Esse aí se sente em casa na panela, impressionante. Balbi continua jogando muita bola, né? Enfim, o Flamengo chega muito forte para a decisão, para enfrentar o César Franca, que teve uma série dura, né, contra o Minas, viu, Guanais? Eu até esperava que essa série não chegasse no jogo 5, hein? Duríssima, Fábio. Eu também não esperava. Primeiro, o Franca abriu vencendo com uma facilidade muito grande, né? 8-7-6-3 em Franca. Depois, lá em BH, o Minas ainda tirou um jogo, né? Ganhou o jogo 2 por 80-67, mas aí o jogo 3, o Franca foi bem superior de novo, 82-72, e eu achei que ia fechar no jogo 4. Voltando para Minas, com muita dificuldade de jogar fora de Belo Horizonte e com muitos problemas na decisão, né, dos jogos. E fez tudo o que não fez no restante da temporada o Minas. Jogou bem fora de casa, decidiu bem as partidas, principalmente na defesa, né, no ataque ficou mais na conta do lance livre, mas na defesa foi crucial, levou o Franca para 2 prorrogações e ganhou por 9-3, 9-1, naquele que talvez tenha sido o principal jogo do ano. Foi um dos principais jogos da temporada, o jogo 4 entre Franca e Minas, Vitória Mineira. No jogo 5, era aquele sentimento de que estava tudo aberto. E os times realmente mudaram muito de liderança no placar, né? A liderança uma hora era do Franca, uma hora do Minas, uma hora do Franca, uma hora do Minas. E foi assim até a reta final, quando, meio carregado por faltas, o Minas foi mudando um pouco a sua estratégia defensiva. Isso foi algo muito
muito relevante, muito legal nessa série, de como os treinadores foram mudando o jeito dos seus times jogar. Isso é algo que a gente não vê tanta variação aqui no Brasil, tá? São poucas as séries que a gente consegue algo do tipo. E os times foram mudando muito como atacavam, como defendiam. E o Léo Costa optou por uma estratégia que deu muito certo no jogo 4, Fábio, que era usar os 3 grandes ao mesmo tempo. Que era usar Mineiro, Renan e Paranhos. Só que com uma diferença. No jogo 4, que isso deu muito certo, o Mineiro fazia 3, assim como já aconteceu no Flamengo, né, que ele alternava ele e o Léo Demétrio fazendo a 3. Deu certo no jogo 4. Só que no jogo 5 o Mineiro estava carregado em faltas e era muito perigoso colocar ele para marcar um cara baixo. E aí botaram o Renan Lenz. E o Renan Lenz não tem a mesma mobilidade, não marca tão bem caras baixos igual o Mineiro. Franca abriu uma vantagem de 5 pontos, salvo engano, em ataques seguidos do David Jackson contra o Renan. O Léo Costa parou o jogo, mas na sequência, numa disputa de rebote, o Baralli fez uma falta antidesportiva no Lucas Dias, e aí Franca abriu uma vantagem que o Minas não conseguiu recuperar em momento algum. Né, no detalhe, né? Esse detalhe total no detalhe. Decisivo, e destacar, né, o time do Franca, um bom desempenho também da rotação, né? O banco funcionando bem nesse último jogo. O Rinco aparecendo para a partida ali, nas infiltrações. O Lucas Dias tendo o desempenho de sempre, né? Um ótimo jogo ali, principalmente no primeiro tempo, né, do Lucas Dias. E o César Franca conseguindo, depois de um jogo 4 bem pesado, né? E que talvez tenha gerado um pouco de dúvida, né, pro torcedor, porque a gente teve aquele cenário que a gente tinha falado, né, Guanais? O César Franca num jogo 5, né, num jogo de frente pro muro. Verdade. Né? Franca não tinha vencido nenhuma partida em que esteve frente a uma eliminação na temporada. Tinha perdido todas. Né, no Paulista, BCLA e Super 8. Ganhou o primeiro nesse jogo 5. Boa lembrança. E aí também chega com mais... Talvez com a confiança, né, melhor trabalhada depois dessa conquista. Chega numa decisão, pra mim, bem aberta, viu, Guanais? Eu acho que dos últimos anos eu não vi um cenário tão aberto assim numa decisão de NBB. Eu não vejo tão aberto. Eu acho que o Flamengo é muito favorito. Rapaz! Eu acho que o Flamengo é bem favorito. O Flamengo tá descansado e o Flamengo tá num momento espetacular. Eu acho que no papel tem equilíbrio, na história tem equilíbrio, o Franca é o atual bicampeão, mas o Flamengo tá voando. E não é por ter varrido o Bauru, tá? Meio que qualquer varrido todo mundo, né? Sim, não, e qualquer outro dos times da semifinal, o Franca ou Minas também varreria o Bauru. Mas o Flamengo tá voando. O Flamengo tá voando, tá muito bem, tá todo mundo muito focado. Claro, vai ser a série mais difícil, e considerando que temos 2 jogos em Franca garantidos, né? Os primeiros jogos vai ser um no Rio, 2 em Franca e 2 no Rio, se necessários. Franca deve tirar jogo. Deve tirar jogo do Flamengo, sim. Mas eu acho que o Flamengo tá bem acima, tá bem superior. E eu acredito que o Flamengo vence aí por uns 3-1. São as equipes com maior rodagem, né? Maior rotação, com maiores possibilidades para variar o jogo. Né? Não, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Nesse ponto vai ser animal. Pode haver esse equilíbrio. Talvez o Flamengo tenha mais força dentro do garrafão para tentar parar o Lucas Dias e o Márcio. E isso pode ajudar. Mas eu vejo muito equilíbrio, viu? Muito equilíbrio nessa série. Vamos ver. De qualquer forma, será uma série muito legal. No primeiro turno, na primeira fase, melhor dizendo, o Flamengo venceu os 2 turnos contra a Franca. O primeiro turno foi uma diferença bem grande, 9-3 a 6-7 no Rio. No segundo turno, no Pedrocão, foi 8-8 a 7-3 para o Flamengo. Vamos para o calendário. O primeiro jogo da final, Fábio, vai ser no sábado, tá? Às 11 horas da manhã, no Maracanãzinho. Então, olha só, não vai ser mais na Tijuca. Acabou a Liga das Nações de vôlei no Maracanãzinho. Tá livre para a disputa da final do NBB, que a torcida do Flamengo consiga lotar. Consiga pôr 10 mil pessoas no Maracanãzinho. É final. Tem que pôr. É num sábado, 11 horas da manhã. Tem que pôr. 10 mil pessoas no Maracanãzinho. Transmissão de todo mundo. TV Cultura, ESPN, Sport TV, YouTube e o Basquete Pass. Jogo 2 e 3. Vai ser na quinta e no sábado, aí no Pedrocão. Jogo 2 na quinta-feira, às 7 horas da noite. Jogo 3 no sábado, às 17 horas, vulgo 5 horas da tarde.
ESPN, Sport TV, YouTube e Basquete Pass vão transmitir todos os jogos. O jogo 3, a TV Cultura, por ser no sábado, transmite também. Jogo 4, se necessário, na outra quinta-feira, dia 13, no Maracanãzinho. Jogo 5, se necessário, no dia 15, sábado, também no Maracanãzinho. Vamos lá, gente. Flamengo tem que pôr 10 mil pessoas no Maracanãzinho. Franca tem que pôr 4, 5 mil pessoas no Pedrocão. Não colocou nem 3 mil pessoas em nenhum jogo das semifinais contra o Minas. O time pode não empolgar tanto igual outros anos, o time pode ter falhado muito nas outras competições. É final, pô. É final. Contra o Flamengo, tá defendendo o bicampeonato, tem que lotar. Não tem desculpa, tem que lotar. Esgotar ingresso com antecedência. Vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Até porque é o último esforço, né? Depois só vai ter jogo agora lá no Campeonato Paulista para o Franca e para o Flamengo, sabe Deus quando. E depois a gente falar da final, agora nós vamos falar de mercado da bola. Mercado da bola acho que é um bom nome para esse momento. Eu acho muito original, acho que ninguém nunca pensou nisso. Eu acho que essa é nova. Eu acho também. Vamos patentear. A grande novidade é o anúncio, né, do Guerrinha como novo técnico do São Paulo. Exato, já um cenário que se ventilava, para usar um verbo que ele adora, há muito tempo. Se ele ouvir, ele vai entender. Há muito tempo, e se confirmou nessa última semana, Guerrinha será o treinador principal do São Paulo, que deve ter várias manutenções, né? O Ansaloni tinha contrato de 2 anos, Malcolm Miller também, Fischer e Coelho devem ficar também por lá, a ver ainda Tyrone, o que vai acontecer com ele, Betinho e Lucas Sievert devem sair, tá? Então é um time aí que deve contratar pontualmente, Fábio. Então a tendência é manter aí uma base, até porque, né, não tem assim, alguns nomes não renderam o suficiente, mas pensando, foi um time que teve um individual muito forte, como eu já até mencionei, né, na época dos playoffs. O São Paulo tinha jogador de qualidade, um individual forte, faltava justamente juntar tudo isso para um coletivo, né? Vamos ver se o Guerrinha consegue fazer isso. Exato, né? O Guerrinha é um cara que atende ao perfil que o São Paulo sempre buscou desde que retomou o basquete profissional, de caras mais tarimbados, de caras com mais nome. Talvez os reforços entrem também nessa linha. Vamos ver como será a questão orçamentária também do São Paulo. E a disputa com outros times, né? Porque a gente vê principalmente atletas do Bauru e atletas do Vasco, que são times que fizeram campanhas muito boas, devem ser bastante assediados aí nas próximas semanas no mercado da bola. Em termos de atletas, a gente ainda não tem nenhuma confirmação, né? Até porque muitos ainda estão todos estão sob contrato ainda, né? Então, os times começam a confirmar mais pra frente, e a gente vai trazendo mais pra frente também, conforme o NBB e a LBF acabar, a gente vai ficando com menos assunto de dentro da quadra e dando mais espaço também pro mercado, que é quando as coisas vão esquentar. Vai ser muito interessante, né, nesse ano, a LDB começando um pouquinho mais cedo, com o pré-olímpico também, talvez os clubes acabem agindo ali também, aproveitando um pouco, né, que os olhares, principalmente da mídia, vão estar voltados lá pra Letônia, e vão tentar agir um pouco mais rápido, tentar pregar algumas surpresas aí nas próximas semanas. Vamos aguardar. Vamos aguardar a próxima edição do podcast, viu, Guanais? Com certeza, já nas finais do NBB, já ali na última semana de LBF, também possivelmente com as convocações para o pré-olímpico, né, Fábio? Porque por enquanto apenas... Exato, por enquanto no grupo do Brasil apenas Brasil e Camarões divulgaram as suas listas, só que ainda pré-listas, né? E a do Brasil tem 17 jogadores, perdão, e a do Camarões tem quanto? 26, né? 26 jogadores, né? Aí 26. Ou seja, eles têm que cortar, eles vão aproveitar 1/3 dessa lista, né? Só eles vai manter o Pascal Siakam. Tem o Paris Lee também, que joga no Asio. Tem uns carinha bons nesse time aí, mas o Brasil é muito mais time do que o Camarões, muito embora, né, Pascal Siakam pode resolver eventualmente. Mas é papo para outros episódios. A gente tá de olho também aqui nas federações da Letônia, da Geórgia, de Montenegro e da Filipinas também. E conforme forem saindo, a gente vai trazer para vocês. E Camarões, vamos esperar essa lista diminuir, pelo amor de Deus. Por favor. Valeu, Guanais. Até a próxima semana. Traz os seus recadinhos pros torcedores, hein? Eu tenho?
Vá ao ginásio, torcedor. É verdade, nossa, já me deu um branco aqui. É que o frio, ele reduz a atividade das nossas células, elas vibram menos, eu esqueço das coisas. Que desculpa horrível. Mas tomara que semana que vem, fazendo em frente a um ar-condicionado ou um ventilador já bem forte. E a você que nos acompanhou também, agradeço demais. Fique esperando aí, teremos mais uma edição aí na próxima semana, do seu podcast sobre o basquete nacional, já trazendo aí, né, o que de melhor aconteceu no começo das finais do NBB, na reta final da LBF, do Jogo das Estrelas também da LBF, e muito mais que rolar por aqui e mundo afora aí com os brasileiros, beleza? Um forte abraço e até a próxima.